Bora lá, o efeito dominó e os resultados extraordinários. Na verdade, esse vídeo é para você que tem vontade cada vez mais de ter resultados extraordinários. Eu quero trazer um jogo, uma situação que pode fazer com que você conquiste as coisas que você deseja. Me chamo Fábio Costa e eu ajudo a empreendedores, a pessoas que querem fazer empreendimento online. Na verdade, mais especificamente, se você tem um interesse de empreender utilizando a Amazon dos Estados Unidos, recebendo em dólar, fazendo todo um processo de trabalho com parceria oficial com a Amazon, mas diretamente da sua casa. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a questão do nosso vídeo. Eu vou falar sobre novamente esse livro, A Única Coisa. É incrível a questão do foco. De repente você está num momento de muita coisa acontecendo e não consegue ver os resultados que você deseja. Ok, ficar falando de foco, tá bom, eu sei que tem foco, mas como que eu faço isso? A grande pergunta, e é uma coisa que a gente não aprende com a escola, é uma coisa que muitas vezes tem tanta coisa pra gente fazer, tanta coisa pra fazer de atividade no dia, como que eu posso gerar o melhor foco para efetivamente ter os resultados que eu desejo? E a realidade é que eu vou trazer um estudo, até mesmo para validar aqui o que a gente vai falar, sobre o efeito dominó. Olha que interessante. Na Noruega, no dia 13 de novembro de 2009, foi chamado Dia do Dominó. Uma empresa que fabrica dominó fez um evento e ela colocou alinhado 4 milhões de dominós. Foi um recorde mundial, imagina, 4 milhões de dominós. E você vai ver o que tem a ver isso com você ter mais resultados na sua vida, querer mais da vida. A realidade é que esse efeito do dominó gerou uma energia possível de um homem do porte médio, falando aqui do livro, executar 545 flexões de braço. Olha, como assim? Mas o que isso tem a ver com os meus negócios, com o meu projeto? Olha que interessante. Em 1983, foi escrito no Jornal Americano de Física que havia descoberto que o dominó em queda poderia não somente tombar muitas coisas, mas tombar coisas grandes. Ele descreveu como um único dominó é capaz de derrubar um outro dominó 50% maior. E aqui o que acontece? Você imagina que, inclusive, em 2001, vou trazer mais outro dado aqui, foi um físico de São Francisco, o que ele fez? Ele reproduziu o que foi falado em 1983. Ele começou um dominó de 5 centímetros. E ele fez grandes dominós, até um dominó de 1 metro, para ver se essa questão de 50% maior poderia efetivamente derrubar um dominó 50% maior. Então começou pequenininho e o dobro dele já é bem maior, o outro, o dobro dele é maior. A realidade é que começou com um empurrãozinho e o efeito dominó fez com que coisas grandes acontecessem. Inclusive, o livro traz uma projeção geométrica aqui nesse caso, que se a gente fosse fazer isso 50% maior do que o dominó, ia chegar na proporção aqui, olha aqui que interessante, que derrubaria um tamanho de dominó do tamanho da Torre de Pisa. Muito louco. Daqui a pouco ia ficar maior do que a Torre Eiffel. E daqui a pouco maior do que o Monte Everest. O que eu tô querendo trazer aqui? Porque muitas vezes a gente tem vontade de ter resultados grandes. Eu falo muito de Amazon, eu falo como você pode fazer essa coisa. E as pessoas, ok, eu tenho uma vontade de fazer, a gente tem Amazon Hunters fazendo 100 mil dólares, 500 mil dólares, já chegamos a pessoas conquistando agora o número que a gente gosta, que é 1 milhão de dólares. Só que começou de um pequeno pedaço. E eu vim aqui fazer esse vídeo porque muitas vezes, tá legal, a gente imagina que é bom fazer foco, eu tô trazendo aqui um caso do dominó, mas a grande pergunta é, como é que começa? Que dominó é esse? Como que eu encontro que dominó é esse? E foi legal que ele traz uma coisa aqui, ó. Não há muito o que inventar quando o assunto é tombar dominós. Você alinha, empurra o primeiro. Só precisa disso. E claro que no livro ele fala, na nossa vida, não é só deixar alinhadinho o dominó e apertar e pronto, acabou, né? A realidade é que os dominós estão virados, não tá... Na maioria das vezes não tá alinhadinho, tá pra cá, tá pra lá, uma parte da vida tá aqui, outra parte da vida tá assim. E ele traz um fato interessante, que pessoas de grandes sucessos, o que acontece? Todo dia ela precisa tomar uma decisão
do que é prioridade. E foi legal ele trazer isso no livro, especificamente nessa parte aqui que ele fala do dominó, que é onde as atividades nunca têm a mesma prioridade. E a realidade é que no normal a gente quer fazer isso. A gente quer pegar um papel, ou nem pega papel, é o que tem para fazer hoje. O que tá para fazer hoje, o que tem para fazer hoje, dificilmente, se a gente não quiser sair dessa bolha, não quiser sair dessa zona de conforto, dificilmente os resultados extraordinários vão aparecer. Agora, se algum dia, ou de repente hoje, enquanto você está assistindo esse vídeo, se você está tomando essa decisão de falar, putz, eu vou precisar de fazer algumas coisas diferentes para ter resultados diferentes. Eu preciso de tomar uma ação como essa. Caso isso faça sentido, a gente efetivamente, inclusive o livro falando da única coisa, todo dia a gente vai precisar de ter que tomar essa decisão. E vale a pena. Por quê? Primeiro, que a gente vai trabalhar menos tendo mais resultado, porque você vai focar em menos coisa. Inclusive o livro ele traz exatamente isso. Ele mostra que quanto mais a gente coloca no nosso prato, menos a gente tem resultado. E tá os dados aí. A gente pode olhar, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no mundo, mais de 90% das pessoas fazem muito mais coisas e não têm os grandes resultados que elas gostariam de ter. Então me parece que esse fato é realístico. O que a gente precisa de fazer então? Todo dia a gente tem que saber aonde está a nossa prioridade. Eu particularmente gosto de fazer isso na noite anterior. Amanhã eu tenho isso para fazer. Tem um monte de coisa. Mas se eu tentar fazer tudo, primeiro, que normalmente a gente nem dá conta. Fica faltando, chega no final do dia, nossa, mas eu tinha que fazer mais aquilo, tinha que fazer mais aquilo. E falta dia. Não vai acontecer. Se a gente já sabe que não vai acontecer, é melhor a gente fazer uma prevenção do que ficar com o ombro todo dia, no final do dia, aqui nessa região, ombro, aqui, né? Tudo duro, tenso, porque e tal, não, tem que matar um leão por dia, porque senão não vai funcionar assim. É o que a gente sempre escutou pela vida inteira. Mas de repente você tá tomando uma decisão diferente. E não é à toa que eu tô vendo esse livro aqui com você, porque na verdade, enquanto eu falo pra você, eu também falo pra mim. E a coisa é win-win. Você começa de repente a mudar. Um dia eu tive que quase rachar minha cabeça pra eu entender esse tipo de coisa, pra começar a aparecer os resultados mais extraordinários que de repente na minha cabeça nem eram possíveis de acontecer. Talvez uma experiência nesse caso, como algum dia alguém falou isso pra mim, eu posso estar falando isso pra você. E se fizer sentido na noite anterior, das tarefas que você tem no dia posterior, você precisa saber quais são as suas prioridades. Que prioridade que efetivamente está chegando aonde você quer chegar. Isso é o verdadeiro foco. E o legal é que, como no caso do dominó, a gente não tem que ficar isso que eu tô fazendo agora, falando para você, isso diminui o nosso estresse diário, isso diminui um monte de coisa, melhora a vida saudável, um monte de situações, porque simplesmente você pode colocar no papel e pelo menos começou a dar os primeiros passos para entender o que é prioridade. Porque se você começa a entender o que é prioridade, você começa a dar foco nisso. Aqui no projeto do Amazon Hunter, a gente está fazendo exatamente isso agora. Começou o ano, ok, quem é meu 80-20? Aonde a gente vai trabalhar com mais energia? Eu acredito que você pode fazer isso também. Tá legal? Inclusive, agora aqui no nosso card vai aparecer, você pode clicar aí, vai aparecer um vídeo que eu fiz de você saber o que é mais importante. Como assim? Como é que eu descubro o que é mais importante? Se você estiver ainda um pouco perdido, caramba, como é que eu vou começar o dia aqui para que eu possa ser mais produtivo? Para que eu possa ser mais produtivo? Apareceu aqui, basta clicar aí pra gente se ver lá no nosso próximo vídeo. E eu acredito que vai ser muito legal. E se você tá gostando desse vídeo, clica aí no curtir, já se inscreve no nosso canal, compartilha com alguém que faça sentido. Mas o mais importante é você. Você começar a entender que é possível, a nossa vida pode ser mais. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais. Valeu!